Vamos lá, então agora a gente vai pro tio Sarney, mas ele vai assumir depois da morte de Tranqueiro, tá? Então Tranqueiro fica doente, e aí ele assume como se fosse interino, e aí depois, seria não, como se fosse ocupar por um tempo até Tancredo voltar, né? Mas Tancredo não voltou. Então ele assume completamente a presidência, tá? Aí ele sim é o governo de transição democrática, tá? Aí ele vai implementar as eleições diretas em todos os níveis, tá? A legalização de vários partidos políticos, independente do plano ideológico do partido, tá? E aí ele vai assinar a nossa Constituição, a Constituição de 1988. É a que vai regir até hoje, tá? Bom, o que acontece no governo dele de grande importância, tá? É em 1986, quando ele vai fazer o Plano Cruzado, tá? Bom, ele vai substituir o cruzado pelo cruzeiro 1000 para 1, tá? A ideia era para segurar mais ou menos a inflação, e toda vez que a inflação subisse de 20%, ele ia congelar os preços do aluguel, os preços de mercadoria, essas coisas, e ia ajustar o salário, tá? Obviamente que isso foi fracasso, tá? E esse fracasso ainda vai ser, digamos assim, tentar reverter em mais dois outros planos, tá? O plano Bresser, plano de verão, que vai mudar também a mesma coisa, a mesma ideia de tentar segurar a inflação que estava crescendo. E aí, no plano verão, a gente tem a criação do cruzado novo, tá? Mas, obviamente, os dois também não deram resultados, tá? E é no governo dele que o Brasil consegue atingir uma das grandes inflações já vistas, tá? Mas nem é meio estranho. Aqui eu separei essa foto aqui pra vocês para mostrar a animação do cara segurando a nova Constituição brasileira. Sensacional, né? O cara tava animadíssimo em mostrar a Constituição brasileira. Vamos lá, então a gente tem o tio Collor. Tio Collor é aquele tiozão lá que roubou todo o dinheiro da população e falou: ah, algum dia eu devolvo. E a intenção não era devolver. Então ele vai ser o primeiro presidente que vai subir, né, para a presidência com os votos diretos, tá? E aí ele vai tentar fazer a mesma coisa que o Sarney, bater com a inflação, tá? A crise econômica, e ele vai com o Plano Brasil Novo. É o que eu falei, ele vai congelar os preços e salários, vai pegar o dinheiro de todo mundo e vai bloquear investimentos bancários. Aí ele fala assim, ah, eu vou pegar o dinheiro de vocês e algum dia eu devolvo. Que não era a intenção, tá? Nos meses seguintes, o governo começa a demitir grande quantidade de, desculpa, servidor público, tá? E começa a diminuir os impostos de importação, tá? Então, os produtos que estavam vindo iam ser, digamos assim, o preço ia ficar mais baixo para forçar que os preços brasileiros fossem abaixados, tá? É uma ideia que também deu super errado, tá? E aí começam as denúncias de grande corrupção, tá? E começaram a fazer o pessoal ligado dentro do governo a ele e a família dele. E ele depois descobre que ele também estava dentro, tá? E aí o que acontece? A população começa a bater, o governo começa a bater e aí com pressão ele saiu, tá? Ele renuncia após 2 anos, tá? O que é importante nesse momento é que teve um movimento dos caras pintadas, tá? Para a derrubada do Collor, tá? E aí realmente foi um movimento bem grande, tá? Ocorreu por todo o país e ele saiu por pressão social, tá? E aí ele vai, digamos assim, entregar, né, o poder pro seu vice. É um cara muito estranho também. O Itamar, tá? Itamar tem uma cara meio de louco. Aí ele vai assumir então e ele vai tentar reajustar o governo, tá? E aí dois grandes importantes momentos acontecem no mandato dele, tá? Que é o plebiscito, fechou? Que ele vai colocar a população inteira para votar um novo jeito de comandar o Brasil. Então vai ser república e monarquia como formas de governo, parlamento e presidencialismo como sistemas de governo, tá? Então, você tinha que votar dentro desses dois casos para cada opinião. Então, assim, você votar por república ou monarquia
na forma de governo, né, você voltava ou para parlamento e presidencialismo no sistema de governo, tá? Isso daí foi levado a público, o público decidiu que seria república e presidencialismo, vencendo por 55,45%, tá? E o segundo grande ponto, realmente, que é o mais importante, é o plano real, tá? E a gente realmente conseguiu reestruturar a situação brasileira. Então, o plano real vai ser criado no governo dele, tá? Mas por Fernando Henrique Cardoso, o sucessor, quem vai subir em seguida, tá? E a equipe do Ministério da Fazenda. O que acontece? Essa equipe já estava há um tempo também, então essa equipe pôde estudar os antigos casos, tá? E com esses antigos casos, eles conseguiram reajustar o sistema para começar a dar certo, tá? Todas as mudanças que eles iam fazer, tá? Eles tinham que não tinham, mas eles começaram a passar para a população por conta do Collor, tá? Então, assim, dessa vez não vamos fazer nada que vocês não estejam de acordo, nada que vocês não saibam, tá? Então, ele vai ser implantado em 3 partes, 93, 94, e vai passar a aprovação no legislativo, tá? Então, ela vai ter bastante desconfiança, por quê? Porque ela tendia a prejudicar a população mais carente da sociedade brasileira, tá? O que realmente acontece, tá? E o PT vai contra essa situação. As 3 etapas incluíam realmente a estabilização das contas públicas, diminuindo os gastos do governo e aumentando a arrecadação, um lançamento de uma moeda virtual para fazer a transição do cruzeiro para o real e a criação do real, tá? De fato que, obviamente, né, também estudar os outros planos e fazer errado é meio complicado, né? Mas beleza. E aí, então, de fato que o plano deu super certo, obviamente, depois de ter estudado todos os planos possíveis, tinha que dar certo. Mas deu certo. Então, o Brasil vai passar de 2.477% de inflação para 916% e para 22%, tá? É um bom valor para cair, viu? Aí fez bastante sucesso, tá? Nesse sucesso, e aí que Fernando Henrique fala, olha, sensacional, agora eu posso subir porque eu fiz esse plano. A população vai estar a favor. E aí ele faz isso, ele sobe, tá? Então, Tancredo, ele vai subir principalmente por conta do plano real, tá? E aí ele vai ser o presidente de 2 mandatos. Então ele vai de 94, né, até 2002. 2002 é o Lulão, né? Ganha na votação de 2002 e assume em 2003, que é o Matheus que vai comentar sobre isso. A economia vai começar a ser restabilizada depois dos grandes gastos causados pelos militares, tá? Ele vai começar a abrir uma grande quantidade de privatizações das empresas, tá? E vai começar a vender ações das grandes empresas para dentro do mercado de finanças, né? Então, ele começa meio que a abrir a situação, tá? Obviamente que essa privatização, essa abertura vai cutucar uma parte da população que seja contrária a isso, né? Que seja contrária ao que o presidente está colocando como forma de governo. Então, o PT também vai ser muito crítico nessa parte. A classe média e a mais pobre da sociedade vão criticar, tá? O FHC sofre bastante crítica sobre isso, tá? Só que, obviamente, ele tem a parte boa, né? O setor financeiro, o setor da direita vai apoiar, tá? Não teve algo equalizado, tá? O que que a população mais carente queria? Queriam, obviamente, um bom emprego, mas também acesso à saúde, educação, moradia e alimentação digna, né? O que a gente tem atualmente, tá? Muito vindo pelo Lula, tá? E aí o que eu falei, que coloquei para vocês aqui, tudo que foi pedido vai ser conquistado com seus governos seguintes, tá?